Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, radicais livres? Glória a Deus. Um privilégio estar aqui mais uma noite com vocês. Feche os seus olhos, rapidamente. Fala assim: Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber da Tua palavra, que ela produza em mim muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Hoje, ainda nesse mesmo ambiente que nós tivemos agora, tão poderoso, eu quero falar com você a respeito de algo que é primordial na vida cristã. Nós fomos feitos para um propósito. E se nós não estivermos dentro do propósito de Deus, então nós não servimos para mais nada. Hoje eu quero falar com você a respeito da sua distância do nosso Pai. O título dessa palavra é Não Fique Longe de Deus. Ela não está na sua revista. Nós vamos te enviar mais tarde. Todos nós, muitas vezes, erramos na nossa vida. A cada dia em que se passa, os dias são mais corridos. E você tem mais demandas ainda. Filhos, esposa, marido, escola, faculdade, trabalho. Tantas coisas passam no decorrer da sua vida. E às vezes, até mesmo as tentações no seu dia a dia. E tudo isso, irmãos, às vezes polui os seus pensamentos, os seus olhos, o seu coração. Mas a vontade de Deus é que você viva uma vida dentro do descanso. O homem foi criado no 6º dia, amém? Mas o próximo dia já foi o dia do descanso, feriado, aleluia. Isso mostra algo. Deus, Ele quer que o homem viva no descanso. Às vezes você está buscando aí no seu dia a dia: vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer a coisa acontecer. Mas Deus quer que você entre no descanso. Mas é impossível ter descanso longe do Pai. Eu fico olhando os meus filhos. A minha filhinha, pequenininha, puxou as olheiras do pai. E nós saímos agora para uma viagem em São Paulo, foi eu e a minha esposa. E quando nós chegamos, a primeira coisa que eu percebi: as olheiras estavam maiores. Por quê? Não dormiu muito bem. Porque não dormiu próximo aos pais. Quando você está longe do seu pai, você não consegue descansar. Você não tem segurança, você vive angustiado. As lutas, as demandas, as angústias, elas tomam o seu coração. E a única solução para o seu problema é entrar no descanso. É viver uma vida próxima ao seu Pai. Eu estou pregando para jovens. Você está nos dias de maiores decisões da sua vida. Os próximos 5 anos talvez vão definir a sua aposentadoria, o seu casamento, o futuro dos seus filhos. É normal que às vezes você fique angustiado com tudo isso. Mas a única solução para todas essas coisas é estar próximo ao Pai. Essa é a preocupação de Deus conosco. É isso que Ele se preocupa. Sabe que diante dos pecados, das tentações, a abordagem de Deus e do homem, ela é muito diferente. O homem, quando ele vê algum pecador, vê alguma pessoa numa situação pecaminosa, o que ele diz? O que você fez? Logo já vem as perguntas: por que você fez isso? Como você pôde fazer algo assim? Como você pode ser tão cruel? Nós temos vivido dias difíceis na humanidade. O mundo aí fora está perdido. E a cada dia que passa, mais atrocidades têm acontecido. Houve uma notícia nas últimas semanas agora terrível. Eu não quero nem mencionar aqui, mas você talvez deve ter visto. E qual foi o seu primeiro pensamento? Talvez: tomara que morra, tomara que seja castrado. Tantas opiniões humanas. Mas essa é a abordagem do homem. O homem, diante do seu pecado, ele aponta o dedo, ele é o próprio juiz. Mas a abordagem de Deus, ela é totalmente diferente. A abordagem do homem, ela é reforçada de críticas. Ela foca o erro, ela aponta os defeitos.
Talvez é assim que você tem lidado com os seus discípulos. Fala misericórdia. Como que você lida com os irmãos quando eles decidem não fazer a corte? Hoje o Espírito Santo falou isso para mim. Às vezes nós pregamos a corte com tanto encargo, não é? Você, líder de célula, louva a Deus pelo seu encargo, pelo seu coração. Há uma visão sendo colocada no nosso meio. Mas e quando vem aqueles irmãos que não querem fazer corte? Ou caíram em pecado? Qual a maneira de você lidar com esses irmãos? Será que você os julga ou você abraça? Eu quero te dizer que o papel da igreja é abraçar. O grande fardo da humanidade, e também hoje dentro da igreja, é que muitas pessoas são impedidas de servir a Deus por causa da culpa, da acusação. Essas são as maiores armas do diabo. Quando surge a acusação, surge a angústia. Você não consegue se deitar, você não consegue descansar. Como haver descanso se tem um monte de acusações no nosso meio? Não há como produzir frutos diante disso. Você foi chamado para andar diante do descanso. Sabia disso? Não importa o que vão dizer a seu respeito, você foi chamado para viver uma vida de descanso. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para viver uma vida de descanso. Nós já temos um inimigo, irmãos. Olha para cá, presta atenção. Ele nos acusa de dia e de noite. A todo tempo, a maneira do diabo agir é te acusar, Ele não tem mais poder mais para te destruir. Se você está em Cristo Jesus, você é indestrutível, imparável, amém, irmãos? Mas ele quer te distrair, te dispersar. E a maior maneira dele fazer isso, a maior arma que o diabo faz, é através da acusação. Ele nos acusa de dia e de noite. Lá no Éden, toda a arma que o inimigo usou contra Adão para afastá-lo do Senhor foi a acusação. O objetivo dele era tirar Adão da comunhão com Deus. Para me falar a respeito dessa palavra, eu preciso que você viaja comigo, amém? Fecha os seus olhos, só um minutinho, fecha seus olhos. Imagina você no lugar de Adão e Eva agora, por um minuto. Deus vindo te visitar, chegando no jardim de delícias, você cercado de todas as frutas, de toda a prosperidade, de tudo que você precisa, está ao seu redor. E Deus agora chega com a presença dele para te visitar. Assim ele faz todos os dias. Amém, irmãos? Pode abrir os seus olhos. Durante toda a criação da humanidade, Deus ele quis se relacionar com o homem. E o objetivo do diabo sempre foi afastar o homem de Deus. Por que ele faz isso? Porque tudo o que nós somos é tudo que ele queria ser. O diabo quis ser igual ao Deus, ao Altíssimo, mas ele não pôde. Mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele. O diabo, quando olha para você, ele sente raiva, e tudo o que ele quer fazer é destruir a comunhão entre o filho e o pai. Ele sabe que você, junto ao pai, é uma criatura totalmente protegida. É um filho amado, justificado, perdoado. Nada pode te parar, nada é impossível para você. Mas longe do pai, você se torna indefeso. Você não tem proteção. Sabe que o Éden ainda existe? E a vontade do Senhor é nos levar para lá todos os dias. O Éden hoje, ele é um lugar chamado Jesus. É nele que nós temos o nosso jardim de delícias. É nele que nós temos a proteção e toda a prosperidade, tudo o que nós precisamos. E o objetivo de Deus é todos os dias te levar para o Éden. Toda a Bíblia nós vemos isso. Lá no Éden, os querubins fecharam o jardim. Mas essa ruptura, ela foi destruída hoje através de Jesus. Ele morreu na cruz para nos aproximar do nosso Pai. Deus habita em você. Mas sabe que a consciência de erro, de pecado, ela te afasta de Deus. Você precisa mudar sua mentalidade. E é isso que o diabo faz todos os dias. É tentar te enganar. É tentar mudar a sua consciência.
É tirar a natureza de filho e colocar a natureza de acusado, de condenado, de criatura. Ele mente, mas o seu principal nome não é mentiroso. Ele mata, mas seu principal nome não é assassino. Ele rouba, mas seu principal nome não é ladrão. O maior nome do diabo é acusador. É o que ele faz de dia e de noite, a todas as horas. E convenhamos, irmãos, ninguém pode viver debaixo de acusação. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Fala assim: eu expulso o acusador em nome de Jesus. Sabe, irmãos, havia um véu que separava o homem da presença. A arca era o único lugar no Velho Testamento onde havia a presença de Deus. Mas sabe que justamente esse véu, ele foi rasgado. E ele não se rasgou de baixo a cima, ele se rasgou de cima a baixo. Porque Deus decidiu morar no nosso meio. Foi Ele quem decidiu sair da arca para viver junto conosco. Jesus morreu na cruz para nos dar livre acesso à presença. Jesus morreu na cruz para fazer você filho. O véu foi rasgado, a ruptura do Éden, ela acabou. Mas ainda tem muita gente sustentando esses querubins que fecharam o Éden. Você pode hoje, meu irmão, desfrutar desse jardim de delícias. Essa é a vontade do Senhor. Ele te criou para viver com Ele todos os dias. Ele te criou para desfrutar da presença dEle. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que a Bíblia está falando aqui? Ela está falando que nós devemos nos achegar com ousadia, com intrepidez, sem vergonha, sem medo, sem acusação. Todos os seus pecados, irmãos, já foram resolvidos, já foram apagados. Não há mais condenação sobre você, não há mais acusação. Nós não podemos viver confiado nas nossos acertos. Nós precisamos entrar confiados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Mas sabe que tem irmãos que têm feito da culpa um ídolo. Às vezes você julga as igrejas que levantam estátuas e as adoram, né? Aqueles que levantam um artista, um ator, e coloca ele como um ídolo na sua vida, e você vive por ele, coloca ele acima de Deus. Isso é pecado, amém, irmãos? Mas sabia que tem gente colocando a culpa como um ídolo? Tem carregado a culpa como um animal de estimação dia após dia. Essa é a minha culpa. Eu sou miserável, eu sou culpado, eu sou imperdoável, eu não posso fazer, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. E ela sempre vem com mais potência quando nós erramos, é ou não é? E você não consegue se livrar dessa culpa. Está sempre angustiado, está sempre com medo do seu patrão, do seu pastor, do seu líder, de alguém te acusar, de alguém brigar com você. Você não foi chamado para viver assim, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Ele te chamou para viver uma vida em paz, para viver uma vida de descanso. Não é à toa que o primeiro dia do homem foi no descanso. Deus não te chamou para trabalhar, Deus não te chamou para mostrar serviço, Deus te chamou para entrar no descanso. Mas tem filhos que querem mostrar. Olha, pai, o que eu fiz hoje? Olha, pai, o desenho que eu fiz hoje. Olha a célula que eu fiz hoje. Olha que mover que eu fiz hoje. Mas Deus te chamou, meu irmão, para entrar no descanso. É uma grande brincadeira com Deus. Nós estamos aqui em cima, mas não é pesado, não é fardo, não é pela culpa, pelo medo, pela acusação. Se eu não for pastor, eu vou ser castigado. Misericórdia. Ser pastor é uma grande alegria, amém, irmãos? Você tem que pastorear dançando lá, vocês viram? Você tem que liderar dançando, brincando, tem que ser descanso, irmãos. Uma irmãzinha me procurou lá na Holy Fest.
falando para mim, estava no último encontro trabalhando, servindo ao Senhor, mas depois do encontro se afastou, saiu da presença do Senhor, não pecou, não fez nada de errado. Falei para ela, você pecou? Não, só conversei com um rapazinho. Mas isso foi suficiente para ela se afastar do Senhor. E ela estava me contando que ontem estava pensando em suicídio. Eu falei, para que isso? Um erro às vezes te coloca numa posição de chutar o balde. Vivem nos julgando, porque nós pregamos o evangelho da graça, que você é perdoado, que você já foi justificado, que não há condenação sobre você. Ah, pastor, então eu posso pecar agora? É a pergunta que sempre fazem. Mas tá, e se eu falar que você não pode pecar? Isso vai resolver sua vida agora? Não, você não pode pecar. Se você pecar, você está condenado. A experiência que eu tenho é que as pessoas que vivem assim são as que mais pecam. São as que mais chutam o balde, o pau da barraca, como diz o goiano. Ah, pequei mesmo, então vou afundar agora na lama. E acaba aprontando. Mas se no primeiro pecado ele entende que é perdoado, pequei, pisei na bola, mas eu sei que o meu Pai me ama, que eu sou perdoado, que os olhos dele não saiu de mim, eu não fugi de casa, eu não fui expulso de casa por causa de um pecado, mas ele me aceita. Eu ainda estou aqui porque eu sou perdoado e eu sou muito amado por ele. Logo você se levanta, e o que acontece depois disso? Você vai liderar a célula, você vai impor as mãos, pessoas serão curadas. Ah, mas estava pecando ali agora. Cala a boca, Satanás. Hoje você tem 2 caminhos aqui, que eu vou te apresentar mais ao fim da palavra. Mas é da árvore do conhecimento do bem e do mal, que são as coisas que para trás ficaram. Ou você fica apegado a ela e você vai viver uma vida de angústia, de tristeza, de culpa. Ou você avança para a cruz, para o prêmio soberano, para o prêmio da soberania de Deus, da cruz do Calvário, para o sangue que foi derramado e redimiu todos os meus pecados. Ou você caminha para a cruz, ou você fica preso a essas demandas. Mas o Senhor, Ele te chamou hoje, meu irmão, para viver uma vida com Ele. A maneira com que Deus nos olha não tem nada a ver com a maneira do homem. Apesar das nossas incoerências e das nossas inconstâncias, Deus, Ele continua nos amando. E a vontade dEle é te libertar hoje dessa escravidão, porque é uma escravidão, atração, repulsa. Eu quero, não quero pecar, mas agora eu quero. E essa coisa gera uma mistura na sua cabeça, na sua alma. Sabe, essa ambiguidade tão terrível que é a tentação. Eu sei que você luta, você não quer pecar, mas sua carne quer, e você fica nessa demanda, e isso te entristece. Mas sabe que nos dias da luta, eu preciso te dizer, não fuja de Deus, corra para Deus. Talvez você pecou hoje, talvez você chegou aqui acusado, o diabo colocou na sua cabeça, não vai para o culto não. O que você estava fazendo ontem? Isso que estão pregando por aí hoje. Nós somos sim seres inconstantes, mas apesar disso tudo, Ele nos ama, com todos os nossos sentimentos contraditórios. Um dia você quer ganhar o mundo, no outro você não quer nada com nada. Tem dias que você vai para a célula achando que vai marcar a vida de todos, mas tem dia que você não quer nem liderar mais. Apesar disso tudo, eu quero te dizer que Deus te ama. Já passou pela sua cabeça? Até quando a paciência de Deus vai durar? Eu quero te dizer, isso é o diabo que fica te perguntando. Porque o nosso Deus, Ele é infinito. A paciência dEle é infinita. E vai até o último dia. Ele insiste com você. Ele não desiste de você. Em João, no capítulo 21, 15... a Bíblia diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Essa é a maior prova da graça de Deus.
Para que pecado maior do que ter negado o próprio Senhor? Foi isso que Pedro fez. Depois de ter negado e arrependido, porque ficou acusado, depois recebeu um olhar de Jesus daquele jeito que a sua mãe te olha quando você erra. Pedro recebeu aquele olhar. Mas apesar disso tudo, Jesus ainda contava com Pedro, mesmo diante do seu pecado. Deixa eu te falar, não há buraco tão fundo que Deus não possa te tirar dele. Não há caminho tão tortuoso que Deus não possa desembaraçar. Não há, irmãos, não há labirinto tão complicado que Deus não possa vencer. O nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele pode te tirar. Não importa tão complicada e quão confusa seja a sua vida, o Senhor, Ele tem poder para te tirar desse buraco. Ele vai corrigir as coisas, mas a grande estratégia do inimigo é o quê? É te acusar, é falar que não tem mais jeito, que não vai ter como. A estratégia do diabo é todos os dias te acusar, todos os dias ele vai bater na sua porta. Por isso todos os dias você precisa se lavar com a palavra, você precisa correr para o Senhor. Não falte um culto, irmãos. Um culto que você falta é 15 dias sem vir para a presença, junto com a igreja. É um perigo. Eu não falto. Te falo que até nas férias eu fico procurando igrejas. Será que tem videira aqui? Preciso ir. Preciso me lavar. Você precisa ouvir 10 palavras a respeito da graça. Uma de acusação é capaz de gerar um monte de problema na sua cabeça. É ou não é? Misericórdia. Por isso nós precisamos todos os dias estar com o Senhor. Todos os dias. A grande estratégia do inimigo é nos acusar, mas a abordagem de Deus é totalmente diferente. Em Gênesis 3:8, a Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. A primeira pergunta de Deus: onde estás? Mas não é muito doida essa pergunta de Deus? Se Ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, por que Deus pergunta então, onde estás? É uma pergunta para Adão, que ele vem aqui fazer ele pensar. Deus perguntou isso para ver se a ficha de Adão caía, para ver se ele acordava. O foco de Deus não é o erro. Ele não está preocupado com os seus erros, com a sujeira que você deixou pela casa. Ele está preocupado se você está em casa. Ele está preocupado se você está perto. A vontade de Deus é ter você perto, principalmente nos dias das suas falhas. A pergunta de Deus aqui, onde você está, ela tira totalmente o foco dos erros. Se fosse o homem, talvez perguntava: o que você fez? Por que você fez? Como você pode fazer isso? Mas a pergunta de Deus é: onde você está? Onde está o seu coração? Por que você está longe de mim? Hoje é o dia em que você precisa estar perto. Essa pergunta apenas nos mostra o coração do amor do Pai, mostra o coração de Deus. Nós somos muito preocupados com o erro dos outros, né? Nós julgamos, falamos, mas Deus não, Ele está preocupado só com a distância. Às vezes você mesmo já foi fruto de situações aqui na igreja. Eu tenho um líder, uma moça apaixonou nele uma vez, e para mim ela tinha problema mental, porque ela criou um perfil falso. Ela comprou um celular falso, colocou um WhatsApp, só para denunciar esse irmão, como se fosse uma outra pessoa, e falando que o líder tinha feito sexo com aquela pessoa. E eu falei para aquela pessoa: quem é você? Porque se eu não souber quem é você, não tem valor nenhum as suas palavras para mim, essa acusação. Mas não se apresentava, então eu falei: não vou falar nada. Conversei com o líder, ele falou para mim que não aconteceu. Essa pessoa insistiu e começou a mandar mensagem para todo mundo da rede, para todas as pessoas. Sabe que naquele dia eu vi um problema.
Eu vi muitos irmãos dispostos a atacar pedra. Muitos irmãos que perguntavam: o que ele está fazendo aqui no encontro? Se estão divulgando a respeito dele nas redes sociais, que ele caiu em pecado. Passava pelos corredores e eu sempre via as pessoas apontando o dedo, olhando para ele, falando, cochichando. Glória a Deus que Deus é Deus. O tempo passou e as máscaras caíram. No final nós descobrimos que era a irmã louca, apaixonada por ele, saiu da igreja, aprontou todas. E glória a Deus porque esse irmão permaneceu. Glória a Deus porque eu tive revelação naquele dia de que eu precisava amá-lo independente de qualquer coisa. Mas quantos líderes hoje, nesse carnaval, não estão pregando sobre: arrependa-te, pecador, você que demora demais no banheiro fazendo coisa errada, jovem, consagração, pecador, miserável. Quantos púlpitos hoje estão falando a respeito disso, irmãos? Oh Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos como igreja, que possamos entender que a igreja não está aqui para julgar, mas para apacentar. Nós estamos todos juntos no mesmo barco. Eu quero te falar, se você está aqui nos visitando hoje, ou se você estava longe do Senhor, nós não estamos aqui para te acusar. Não importa o que você fez, meu irmão. Você foi rebelde, você roubou, você matou, não importa. Nós estamos aqui para te apacentar. Tem um irmão da rede que ele converteu já tem alguns meses. E quando ele estava no mundo, ele aprontou. Mas ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Pagou lá o que devia. Mas agora o juiz determinou que ele vai precisar usar a tornozeleira. Não pode mais sair de casa depois das 6 horas da tarde. Hoje eu preparando essa palavra e o Espírito Santo me lembrou dele. Liguei para ele. Falei para ele: meu irmão, às vezes tem pessoas te acusando porque você está longe. Mas eu quero te dizer que Deus só se preocupa com a distância. Nesses dias, lembra que Ele te ama, que seu pastor te ama, que tem uma rede te esperando. Vai passar esse tempo. Você aprontou lá no mundo, mas você já é perdoado. Às vezes tem pessoas aí fora, irmãos, e eu quero abrir um parênteses aqui para você. Quantos desviados você já não conhece? Não é triste isso? E às vezes essa pessoa só precisa receber uma mensagem sua falando para ele: você é amado, você é perdoado. O que fazemos é consequência do que nós somos. À medida que o Senhor muda o que somos, o que fazemos também será mudado. Mas primeiro nós precisamos do Senhor. Não tem como você mudar algo em você na força, na marra. Você precisa estar com o Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas, irmãos. Não é a sua voz muito brava, é a sua demanda, é a sua grosseria que vai mudar os irmãos, não. É o Espírito Santo. Mais do que uma bronca é você falar, é você orar por ele. Acredite nisso. Ore, você vai ver que vai funcionar. A prova maior disso é no casamento. Às vezes eu tenho algumas demandas com a minha esposa e ela comigo. Por quê? Só porque um quer mudar o outro. Mas chega uma hora que o Espírito vai dar aquele clique. Você não vai mudar ela. É assim. Sou eu quem mudo. Então para que eu estou brigando? Para que está tendo fight? Não precisa. Não vai mudar pela minha força, mas é pelo Espírito. Estão me entendendo, irmãos? O que eu estou te dizendo aqui hoje é que para nós termos uma transformação, precisamos então estar com o Senhor. Para você ter um ministério frutífero, você precisa mostrar para os perdidos que eles precisam encurtar a distância de Deus. O grande problema das pessoas é a distância. O problema delas não é o pecado, não é o erro. Se para eu ser aceito, eu preciso ser perfeito, olha só, pensa aqui comigo. Se para mim ser perfeito, eu preciso ser aceito, então para que nós precisamos de Jesus? Se eu posso ser perfeito sozinho, por que eu vou precisar de um Salvador? Você está me entendendo? Quando você prega a teologia da perfeição,
arrepende, muda de vida. Você tem que ser certinho agora. Seus pecados, você vai para o inferno. O que você está dizendo? Você não precisa de Deus. Tudo começa em Jesus. O que está errado é a sua distância dele. Aproxima-se dele, e ele mesmo vai produzir os frutos dele na sua vida. Quando nós andamos juntos com ele, é aí que há transformação. Os coachings dizem que você é espelho das 5 pessoas que você mais vive. Amém? Eu sou espelho de 3 aí que eu vivo, a Trindade Santa. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Quanto mais perto dele você está, mais frutos você vai demonstrar. Por isso esteja perto do Senhor. É por isso que você precisa orar, precisa buscar o Senhor. Você precisa valorizar a presença. A Bíblia diz em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, é Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem você mesmo pode te separar do amor de Deus. Uma vez que você foi unido a Ele, ainda que você queira, nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão. Não há mais acusação sobre você, não há nada. O diabo, ele é o leão que ruge. Por que ele é o leão que ruge? Porque ele só faz isso. Ele tenta se passar pelo leão da tribo de Judá. E o tempo inteiro ele fica rugindo, tentando te acusar, lançando dardos, falando que você não vai, que você não é. Tirando os seus olhos de Cristo e colocando em você mesmo. É simplesmente uma questão de que você é filho. E o Senhor nunca desistirá de você. Amém, irmãos? Nunca Ele vai desistir. Não importa a encruzilhada, não importa o lugar que você estiver. Entenda algo. O nosso Deus, Ele sempre estará presente. Apenas mostre para o Senhor o sangue. Certa vez, Martinho Lutero, ele acordou com a presença do diabo o acusando, com uma lista de pecados. O diabo mostrou para ele cada um dos pecados. Mas sabe o que ele falou? Coloca aí na última lista, na última linha: lavado pelo sangue de Jesus. Não há pecado maior do que o sangue. Não há nada que pode interferir na sua vida mais do que o sangue. Aquele que pagou o preço para o inferno não pode pagar a conta do seu banco. Aquele que não poupou seu único filho não pode te dar a vida em abundância que você tanto precisa. Se ele não negou seu filho, irmãos, não te negará nada. Nada. Mas o diabo insiste em tentar nos enganar todos os dias. A pergunta que Deus faz para você é: se você está longe dele hoje, onde você está? Deus não está zangado com você. Ele só está te procurando no jardim. Amém, irmãos? Ele está à sua procura. Eu nunca perdi um filho, não. Graças a Deus, amém? Mas eu já perdi um discípulo uma vez. 4. 2 dias antes de eu ser ordenado. Vamos comemorar a ordenação do pastor, aleluia. Não façam isso com os seus obreiros, amém, irmãos? Fomos pescar. Estávamos lá pescando. De repente 4 inventam de voltar para o acampamento.
e saíram andando em linha reta, sendo que eles deviam seguir a ordem do rio. Sumiram, desapareceram, foram parar em outra cidade. 10 horas desaparecido no meio do mato. Eu já estava assim, desesperado. Na minha cabeça eu só via os 4 caixões aqui, ó, na frente, e as mães gritando: é sua culpa! Um desespero. Cadê esses meninos? Já era mais velho, não era menino assim não, mas sumiram. Me lembro que quando eu liguei para os bombeiros, eles falaram: vamos esperar completar 12 horas para a gente ir atrás dos corpos, com mergulhadores e cães. Eu, moço, que corpo que nós vamos achar esses meninos. Estava tão desesperado, mas eles apareceram. Eu me lembro que quando eles apareceram, um deles veio na minha direção e veio falando: perdão, pastor, perdão. Eu lembro que eu abracei ele igual um pai abraça um filho. Não precisa você falar nada. Eu achei o filho que estava perdido. Sabe, irmãos, o pai que perdeu o filho pródigo, quando o filho saiu de casa, ele não ficou lembrando dos erros. Levou parte da minha herança, levou meu dinheiro. Esse filho injusto que eu dei a vida por ele, pecador. Não, nada disso. A única coisa que o pai estava preocupado era a distância. Cadê meu filho? Por que ele não está aqui em casa? Quando que ele vai voltar? E ele iria lá para a porta e ele ficava lá à espera. Será que ele volta hoje? Será que ele volta amanhã? Cadê meu filho? Cadê meu filho? O pai não está preocupado com os seus erros, com os seus pecados. Ele está preocupado com a sua distância. De uma vez por todas, entenda isso. Você foi chamado para viver uma vida amalgamada. Sabe o que é isso? É junto, é misturado. Você pode até ter demandas nos seus dias, mas se você está junto do Espírito Santo, nada te desmotiva, nada te para. Mas não deixe o diabo te acusar, não deixe ele tirar você de casa. Há tantos filhinhos fora de casa, e a única preocupação do pai é essa: cadê meu filho? Cadê ele na minha casa? A serpente, a única coisa que ela faz é tentar nos enganar. Por isso que nós precisamos nos apegar a Romanos 12:2. Não precisa projetar, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. O que esse século tem pregado? Que você precisa ser bom para ser aceito. Você tem que ser perfeito, tem que ter o melhor currículo, tem que falar várias línguas, senão você não presta, você não vai dar em nada. Não vos conformeis com este século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa ter a sua mente transformada, renovada. Como que você renova a mente, meu irmão, minha irmã? Pela graça de Deus. Todos os dias você precisa levantar e dizer isso: eu sou amado, eu sou justificado, eu sou perdoado. Esse é o caminho de Deus. Pela graça transformai-vos pelo renovo do Senhor. Ele quem vai te transformar. Às vezes o diabo está te acusando agora. Oh, o Espírito Santo está falando isso comigo aqui agora. Talvez você está duvidando dessa palavra, mas eu quero te dizer, é escandalosa mesmo, é coisa de outro mundo mesmo. Nenhuma religião prega isso aqui que eu estou te dizendo, só o cristianismo. Todas as religiões vão te pedir um preço. Faz para merecer, paga o preço, dá chibatada, passa fome, vai a pé. Mas eu te digo que todo o preço já foi pago. Jesus morreu na cruz, Ele fez tudo por nós. Essa é a mensagem da graça, e é contrária a tudo que tem sido pregado em muitos lugares aí hoje. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e quando for velho, nunca se desviará dele. Sabe o que é isso que a palavra está dizendo? É que se você ensinar para o seu filho, desde pequeno, que ele é amado, que ele é perdoado, quando ele for velho, e o dia em que ele pecar, ele vai se lembrar das palavras do pai: errei, mas meu pai sempre me disse que o meu Deus continua me amando. Não importa o que eu fiz de errado, Ele continua me amando. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele me dá quantas oportunidades for necessárias.
E por isso o menino levanta, sacode a poeira e volta à prática das obras, mas não para. Mas quem que é aquele que se desvia, meu irmão? E há tantos irmãozinhos preciosos hoje que precisavam ouvir essa palavra. Tantos. São aqueles que não se sentem parte do corpo, que acham que são a ovelha negra, que são aqueles diferentes, que não podem mais fazer parte. Eu te digo, irmãos, se você faz parte dessa igreja, abra os braços. Esses dias tinha um irmão que era travesti aqui no nosso meio, não sei se ele está aqui hoje, mas se tiver eu quero te dizer que você é muito amado. Falei para o pastor Radamés, sabe qual foi a postura do meu pastor? Ele está no lugar certo, não importa a roupa, não importa o jeito que ele veio, está no lugar certo, aqui é o seu lugar, nós não estamos aqui para te acusar, nós estamos aqui para te mostrar que você tem sim uma nova chance, um novo caminho, você pode dar a volta por cima, você pode ter um recomeço, Deus te ama e não importa o que você fez, nada muda o amor dEle, esse é o caminho. O verdadeiro arrependimento não é você ficar lutando aí, não, é metanoia, é ter entendimento que você é filho. Amém, irmãos? Você se sente filho do Pai hoje? Você se sente filho nesse lugar? Você tem que sentir filho. Você não sente, está errado. Eu te falo, eu me sinto filho. Dá para contar nos dedos aí uma semana que eu não levo uma bordoada do meu pastor. Hoje eu tomei. Mas eu te falo, eu me sinto filho. Tomei uma aqui. Mas logo ele estava sentado ali, eu já fui e sentei do lado dele. E eu fico lá, esperando ver se ele vai falar comigo. Mas todas as vezes ele me trata como um filho. Você é filho da casa, irmãos. Não tenha medo dos seus pastores, não tenha medo dos seus líderes. Resolva isso no seu coração hoje. Seja como um filho que volta para os braços do Pai, não importa a situação. É muito fácil você falar que é filho no dia que você passou de ano, que tirou a nota boa. Difícil é no dia que você fez cagada. É nesse dia o desafio. Mas saiba que o coração do Pai é sempre o mesmo. Eu estou dando a dura porque eu amo, é porque eu quero ver crescer. Eu te falo isso na presença de Deus. Eu sei o quanto meu pastor investe em mim, e ele vê mais potencial do que eu mesmo. Mas assim é o Senhor. Ele te ama e Ele vê potencial em você. No dia que você errar, simplesmente levanta os braços e fala: Senhor, é pela Tua graça, é a graça do Senhor que me basta. Foi ela quem me trouxe até aqui, e é ela que vai me levar adiante. Eu sou Teu filho, e eu sei que o Senhor nunca desistiu de mim. Não ande pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fuja de Deus. Ele não está zangado com você. Ele não está focado no seu erro. Ele quer saber da distância. Você está nos braços do Pai hoje, está tudo certo. Mas se você está com vergonha, com medo, você foi enganado pela serpente, assim como Adão e Eva foram enganados. Ouviram aquilo que não devia ouvir. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. Decida de uma vez por todas parar de ouvir palavras de acusação, seja das pessoas que te cercam, seja no Instagram, seja em qualquer lugar. Irmãos, não escute a palavra de acusação. Nós temos tanta riqueza. Eu te falo, irmãos, nós temos um pastor que, sabe, ele é totalmente dedicado à palavra semana após semana. Nós temos pastores que meditam diariamente. Às vezes eu vejo que a postura dos irmãos desvalorizam. Mas nós fomos chamados para quebrar todo o engano do inimigo pela verdade. Não se alimente da lei. No fim, a última pergunta de Deus é o seu veredito. Ele expõe a verdade, mas não era para condenar aqui, era para mostrar que ele não conseguia sozinho, que ele não conseguia andar pela sua própria força, pela sua própria obstinação. Muitos motivos às vezes tentam nos afastar de Deus: a culpa, a palavra errada, a obstinação.
Veja que a preocupação de Deus aqui não é com o erro, mas é a distância. O tempo inteiro Deus preocupado com a distância. As escolhas de Adão tiraram ele do Éden. Ele errou, perdeu a presença, perdeu a família, perdeu as coisas mais preciosas que ele podia ter. Mas tudo isso porque deu voz a quem não poderia dar. A pergunta de Deus aqui, a terceira, é: por que você comeu da árvore que te afasta de mim? E não comeu da árvore que te aproxima de mim? Nós precisamos decidir, irmãos. Tem que ser uma decisão. Nós fomos lá em São Paulo na semana passada, e eu fiquei admirado com uma coisa. Eu falei para o pastor: eu vou orar por isso. Não sei se os nossos jovens vão aceitar de cara, mas que eu vou orar por isso, eu vou orar. Os jovens de lá fazem vigílias todos os meses, e eles cobram R$15 para entrar na vigília. Esse dinheiro é para ajudar nas manutenções do prédio, nos encontros, nos gastos da igreja. Mas cobram R$15. E as vigílias estão lotadas. Pensa se não é um povo que valoriza a presença. Se acontecer isso aqui no Garavelo, qual será a sua postura? Eu creio que aqui há filhos, amém? Nós vamos responder, nós seremos esses apaixonados. Deus não desistiu. A pergunta dele aqui, irmãos, era: por que ele fez isso? Em Efésios 2:11 diz: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados da incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não têm esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Jesus ele responde as 3 perguntas aqui de uma só forma. Onde estás? Projeta para mim João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho. Onde estás? Eu sou o caminho. Não fique longe de mim, aproxima de mim. Eu sou o caminho e eu te guiarei ao lugar de descanso. A segunda pergunta: quem te enganou? E ele diz: eu sou a verdade. Não tente encontrar outro sentido na vida. Para de investir a sua vida em outros lugares. E a terceira pergunta: por que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ele responde: coma de mim, da árvore da vida. Eu sou a vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Amém, irmãos? Coma do Senhor. Aqui está a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós fomos chamados para permanecermos no Senhor. Permaneça nele, escondido nele. Ele é o nosso esconderijo. E você nunca vai ter uma vida de angústia. Ele é o seu lugar de descanso. Mas o problema da humanidade é a distância de Jesus. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Não converse com ninguém nessa hora. Jesus, ele foi chamado para encurtar o caminho. Como eu te disse, Adão, ele perdeu tudo. E nos últimos momentos de Adão, a única coisa que ele percebeu que ele precisava era da presença. Ele viu seus filhos matarem um ao outro. Ele perdeu sua casa, ele perdeu a prosperidade, ele perdeu tudo. Mas no final, Adão ele reconhece que ele precisava da presença. E acredite, você vai encontrar com o irmão Adão lá no céu. Amém, irmãos? No final nós vemos que tudo o que precisamos é da presença. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Um pastor nosso, para finalizar, ele é um supervisor, estava viajando com a sua família, sua esposa e seus 3 filhos, indo pregar em uma outra igreja. Ele se envolveu num acidente, e naquele dia morreu todo mundo, inclusive ele. Ele disse que estava indo para o céu, mas quando chegou lá tinha um portão e tinha um anjo que fazia assim, mandando ele de volta. Mas ele insistiu indo em direção ao anjo. Quando ele chegou mais perto,
Aquele anjo deu um tapa no peito dele e ele voltou do coma, acordou. Quando ele acordou aqui, a primeira frase que ele ouviu foi o nome do seu livro. Inclusive está vendendo na livraria ali. Chama Eles Se Foram. Foi a primeira frase que disseram para ele. Eles se foram. Aquele pastor viu tudo na sua vida desabar. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a esposa, perdeu os 3 filhos. Um dos filhos dele já liderava. Um tocava bateria, participava dos louvores. 3 crianças consagradas ao Senhor. Uma esposa que era uma valente junto com ele no ministério. Mas todos eles morreram. Como sair de uma situação dessa? Somente estando perto do Senhor. Ele conta que ele foi então para o quarto, falou que todas as pessoas saíssem. Ele ajoelhou e ele começou a entregar um por um ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu consagro a Ti, a minha esposa. Os anos que eu vivi com ela, a lua de mel, o casamento, os anos de alegria. Senhor, eu Te entrego o meu filho, o nascimento dele, os primeiros dias, o dia que eu levei ele na escola, a minha filhinha, a outra filha, e ele entregou tudo ao Senhor. E ele falou: só a Sua presença me basta, Senhor. Deus deu tudo de novo para ele. Hoje ele é um dos pastores de igrejas no nosso meio. Mas no final, foi a presença que o deixou de pé. Se você não estiver na presença, meu irmão, você não pode nada. Eu sei que nós passamos do horário já, mas nós ainda temos 3 minutos, de acordo com o pastor Radamés. Mas eu quero te fazer um apelo hoje. Queria que apagasse as luzes. Talvez você está aqui nos visitando, está com vergonha, porque você está distante do Senhor. Você precisa hoje ajoelhar, você precisa falar para Ele. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nesses ainda poucos minutos, eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor e a voltar para Ele. No primeiro culto nós oramos com alguns irmãos, mas hoje ainda quero insistir em orar com você. Se você talvez nesses dias sentiu que estava longe do Senhor, pode vir. Não fique com vergonha. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Pode vir aqui, ajoelhe. Os demais irmãos, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e fala para Ele: Senhor, eu quero estar perto do Senhor hoje. Os pastores, os discipuladores, nós vamos orar por vocês nessa hora. Mas volte o seu coração para Ele hoje. Volte-se para o jardim do Éden. É o lugar de delícias, o lugar que você nunca devia ter saído. Ele te chamou para esse lugar. Volte o seu coração para o Senhor hoje. Talvez você pecou nesse carnaval, você errou, está aqui acusado, mas o Senhor está te dizendo: eu te amo, eu te aceito, você é meu filho.